Estamos falando sobre propósito e hoje é o nosso quarto vídeo aí desse tema. E hoje eu quero falar para você que para você alcançar o propósito, Deus vai te conectar com as pessoas certas, com o DNA certo. E eu queria que você, se pudesse acompanhar comigo, lá em Gênesis, no capítulo 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra é maravilhosa e a vida de Abraão, ela é uma vida que nos mostra vários segredos para a gente aí alcançar o propósito, né? A Bíblia Sagrada, ela é regada de exemplos aí para mim e para você observar para nós chegarmos ao propósito. Mas aqui esse ponto específico é fundamental na vida de Abraão. Veja que a promessa era grande demais. Veja que a promessa não atingia só ele, o propósito dele não atingia a família dele ou a descendência dele. Veja que o propósito que Deus tinha ali liberado na vida de Abraão era ele ser pai de multidões, estava envolvendo várias gerações, estavam envolvendo aí famílias inteiras, não é? E eu queria que você tomasse bem atenção, porque aqui Deus dá algumas ordens. A primeira, ele despede, ele manda que ele saia aí da sua casa e da sua parentela. Veja que não é muito fácil, né? Hoje a gente quer atingir o propósito, mas às vezes não atentamos para os princípios da palavra de Deus, não é mesmo? Abraão, a primeira ordem de Deus foi: olha, sai da tua terra e sai da tua parentela. Ele teve que largar a parentela dele e largar a terra dele. Veja, às vezes a gente quer alcançar o propósito, mas nós achamos que é de qualquer jeito. A gente sonha em chegar lá, mas a gente não entende que toda a caminhada nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nós vamos ter que renunciar a alguma coisa. Nós vamos ter que expor aí muitas vezes esforços, não é mesmo? Que da nossa parte muitas vezes vai requerer aí dor, não é? Muitos vão ter que largar a família. Quem sabe eu falo com pessoas que tiveram já que deixar a parentela, deixar a família por algo maior, por um propósito maior. Mas nós precisamos entender que Deus, ele faz assim, ele permite assim. Se você olhar mais para frente, Ló, ele acompanha Abraão, mas para que Deus mostrasse a grande visão, para que Deus mostrasse realmente para Abraão que Deus tinha mesmo para ele, Ló teve que ser afastado. E isso é importante demais. Você precisa estar conectado com as pessoas certas em cada tempo. Às vezes a gente até quer a pessoa A, B ou C, não é mesmo? Só que aquelas pessoas não são pessoas certas para esse tempo de nós gerarmos o propósito. E se você for ler mais adiante, aqui eu não vou me deter mais na leitura, mas eu só queria que você tomasse atenção aí a esse ponto específico que eu quero me deter. Se você olhar mais para frente, você provavelmente já conhece a história de Abraão, de Sara, não é mesmo? Dentro desse chamado, dentro desse propósito, nós sabemos que quando Sara sabe aí da palavra, sabe da promessa de Deus, ela começa a dar uma mãozinha para Deus, não é mesmo? E ela chama então uma escrava, não é? A escrava deles, para que ela se deitasse com Abraão, pois nós sabemos que Sara era estéril, e ela sabia que, além de já ter uma idade avançada, ela e Abraão, ela também era estéril. E ela então vai dar uma mãozinha para Deus, como a gente faz às vezes, né? A gente é precipitada na ânsia de querer ver o propósito e cumprir.
a gente às vezes quer ajudar Deus, mas escuta, se você confiar e esperar o tempo certo, Deus, ele não está atrasado, Deus, ele sabe todas as coisas, cada detalhe do seu propósito, e ele tem as pessoas certas para conectar com você, não é mesmo? Aí Sara, o que é que ela faz? Ela se precipita e manda e aconselha, não é? Abraão a deitar-se com a escrava. Mas o que aconteceu? Nós sabemos que o que aconteceu poderia ser evitado, né? É claro que isso não surpreendeu a Deus. Claro que Deus já viu todo o processo, já sabia que isso ia acontecer. Só que muitas vezes, né, Deus permite, pela vontade permissiva de Deus, muitas vezes ele deixa coisas acontecendo no caminho, mas no caso aqui de Abraão e Sara, fica uma lição para mim e para você. Nós precisamos nos conectar com pessoas certas, com o DNA certo, que Deus tem para a visão do nosso propósito, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, não, qualquer pessoa, qualquer visão, qualquer igreja tá bom, qualquer família tá bom. Não, querido, não é assim que funciona. E Sara, então, ela se precipita e faz o quê? Ela manda ele se deitar com Agar. Agar não era o ventre certo. Agar não tinha o DNA certo para gerar o filho da promessa. E é isso que nós precisamos entender. Deus tem as pessoas certas que vão fazer a gente gerar o nosso chamado, gerar o propósito. Quem sabe eu falo até com pessoas que estão aqui, me ouvindo, pastoras, discípulas, líderes, líderes de departamento, que já não entenderam por que estão nessa visão. Por que nesse tempo estão aí recebendo tudo que estão recebendo debaixo dessa visão, debaixo dessa unção. Quem sabe até tentaram já sair, mas eu queria dizer para você, foi Deus que te conectou. Deus tem conexões certas para cada tempo. Veja, o ventre de Agar era uma egípcia. Agar, ela mesmo que casou-se ali, ou estava ali como escrava, melhor dizendo, de Abraão, mas a origem dela era um ventre idólatra, era um ventre que não era um DNA puro, não tinha o DNA aí do povo de Deus, e é isso que nós precisamos entender. Querido, o ventre de Agar não tinha força suficiente, o DNA dela não carregava ali as qualidades suficientes, não é? Características suficientes ali, as palavras que foram geradas há muito tempo ali no ventre ali de Sara, não eram as mesmas que estavam ali no ventre de Agar. Agar, ela tinha um outro povo. Agar, ela tinha outro costume. Ela veio de uma outra cultura totalmente diferente. E é isso que nós temos que entender. Deus vai te conectar com pessoas certas para atingir o propósito para o qual Ele já colocou no teu coração. De repente, você não entende por que está debaixo dessa visão. É porque essa visão, ela tem aí o calor suficiente, o DNA. No DNA desta visão está aí as qualidades, as características, o perfil de igreja, aquilo que, quem sabe, para você é correto como igreja, para você atingir o propósito para o qual Deus tem, esta visão tem, este DNA tem, então toda a força, todo o calor necessário para gerar aquilo que foi colocado no teu coração, a palavra que foi colocada ali, a semente, não é, do propósito, a palavra do propósito que foi colocada aí no teu coração, é esta visão que vai gerar, é essa visão que tem pessoas certas, com o DNA certo, para gerar aquilo que Deus tem de propósito na tua vida. Muitas vezes a gente não entende isso. Querido, muitas vezes nós somos até orgulhosos, não é mesmo? A gente é precipitado, é orgulhoso, a gente não quer, muitas vezes a gente olha a aparência das pessoas, não é? A gente olha aí o nível intelectual, o nível teológico, a gente vê tanta coisa e Deus está olhando para o DNA, se é puro, Deus está olhando para a origem, se é pura, Deus está olhando para a base, se é pura.
O ventre da escrava não estava preparado para gerar, não era puro. Querido, às vezes a gente vai se colocar conectado, a gente vai fazer conexão com pessoas que não têm o DNA puro. E um DNA puro, a gente sabe que a consequência é gerar o quê? É gerar coisas impuras. Nós sabemos o que houve aí com Abraão e Agar. Elas geraram quem? O menino, que desde o início deu problema, não é? Ismael, nós sabemos que até hoje ele gera problema. Todas as nações advindas aí do menino deram problema para o povo de Deus, não é mesmo? E Abraão e Sara teve aí, vários problemas por causa disso. Só após 25 anos, o menino da promessa agora, através do ventre certo, através de agora o ventre de Sara, que era aquele ventre que ia gerar um ventre puro, um ventre com DNA puro, agora ia começar então a gerar o filho, o propósito, o filho da promessa vinha à tona agora, vinha ser gerado, vinha nascer. Por quê? Porque agora Abraão estava com a pessoa certa, na hora certa, no tempo de Deus e com a pessoa certa. Querido, Deus vai te conectar com pessoas certas para gerar esse propósito. Não pode ser de qualquer jeito, com qualquer um. Não, pastora, tudo é igreja. Claro que é, mas com visão diferente, querido. Deus tem dado visões específicas para homens e mulheres de Deus para cada tempo. Então você que me ouve, você que está aí nesses grupos de discipulado, ou você que vai ver depois no canal do YouTube ou em outro no Instagram, eu quero dizer para você atingir o propósito, você precisa perceber primeiro pessoas que Deus vai tirar aí do teu caminho, pessoas que quem sabe Deus já falou que é para sair da tua vida e do teu caminho, senão você não vai chegar lá no propósito, não é? E depois ele vai te conectar. Tem que estar com pessoas certas, pessoas que vão ter calor suficiente para te ajudar a gerar esse propósito, essa semente que está aí, no teu ventre, essa semente que foi gerada por uma palavra profética, mas não tem força para vir à tona, não tem força aí para ser gerado. Se você for estudar, aí naturalmente uma semente para ela poder vir à tona e frutificar, não é germinar, ela precisa de 2 fatores. O primeiro é o quê? Calor. Calor. E é isso que eu queria dizer para você, tem ventres que não tem calor suficiente para gerar aquilo que Deus tem para você, aquilo que é grande, que é poderoso demais, que talvez agora você não consiga imaginar o quão grande é o propósito que Deus tem para a tua vida. Então o primeiro elemento para uma semente germinar, naturalmente falando, é calor. Essa visão, o ventre que Deus conectou você hoje, é um ventre quente, é calor, o calor do Espírito de Deus. Quem sabe muitos até não entendem porque foram parar nessa visão, uma visão quente. Pois é, bem-vindo, é necessário muito calor. O segundo elemento é muita água, e é isso que eu estou dando aqui para você. Querido, tem sementes que precisam de 55% água para poder vir à tona, para poder explodir e gerar. E é isso que essa visão, é isso que esse ventre tem, é isso que eu estou fazendo hoje aqui, quem sabe através aí desse pequeno vídeo, dessa série, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos liberando água, muita água, para que esse propósito venha à tona, para que você alcance o teu propósito de vida. Então esse fator é fundamental. Você está conectado com pessoas certas que vão te ajudar a gerar o propósito. Quem sabe aí todo esse período de tempo aí você não entende por que não gerou, porque você estava conectado, querido, a pessoas erradas. Quem sabe Deus já havia falado, quem sabe o Espírito já tinha mostrado que você precisaria mudar e estar com outro tipo de pessoa, ligado com pessoas com DNA aí certo, pessoas que têm o DNA de Deus, não é estranhos, não é pessoas que parecem, mas não são, que aparentam uma coisa, mas na verdade, lá no secreto, eles são outras totalmente diferentes.
Então fica aí com essa palavra. Creia que Deus vai estar te conectando com pessoas certas para você atingir o propósito que Ele tem na sua vida.